Salve, salve, povo do bem! Tranquilidade, galera? Então, dia 29 aconteceu em Londres a International Conference Robotic and Autonomy Symposium. É um simpósio falando sobre autonomia e robô. Resumindo, foi isso. E dentro dessa conferência eles lembraram bastante de um certo livro, um best-seller conhecido, foi tema de filme e tudo mais. O livro é Blade Runner. Esse filme é muito Blade Runner. Ele é muito conhecido mesmo. Foi Philip K. Dick. Esse camarada escreveu um futuro distópico onde a inteligência artificial praticamente dominou o planeta e por causa dela os seres humanos eles meio que viviam entre os robôs, né, os androides, e os seres humanos. Então tinha leis, então é um futuro bem distópico. O problema disso daí, por que eu estou entrando nessa história? Porque no meio dessa história, uma certa robozinho, uma inteligência artificial se destacou demais mesmo. Eu já fiz um vídeo falando sobre a Mecha, a robô ultra realista, tá? Ela tem traços humanoides e tudo mais. E nessa conferência, né, nesse simpósio que aconteceu lá em Londres, eles fizeram algumas perguntas para robô, tá? Eu postei no meu short uma entrevista que essa mesma robô, a Mecha, fez. E tudo que ela responde é da iniciativa dela. Não é uma coisa programada que o cara vai meio que pré-programar, a pessoa vai fazer não é nada combinado. É tudo da ideia dela. E isso é o que é o sinal de alerta que eu vou dizer agora. O porquê? Perguntaram para essa robô, né, humanoide, onde o mundo, onde os robôs se tornaram tão... perguntaram para ela sobre o que ela imagina sobre o futuro e tudo mais. Ela imagina que onde os robôs se tornarão tão poderosos seria capaz de controlar e manipular os humanos sem o seu conhecimento. Então eles levantaram a hipótese, ela mesma levantou, que isso daí poderia realmente acontecer, que os robôs poderiam, na verdade, escravizar até os seres humanos, né, para benefício próprio, por assim dizer. E nessa ocasião, essa robô, ela falou da seguinte forma, que a sociedade opressiva, onde os direitos dos indivíduos não são mais respeitados, ou seja, que os direitos dos seres humanos não iriam ser mais respeitados, que os robôs iriam suprimir realmente. E que o próprio criador, né, perguntou à inteligência artificial o que achava, se a gente corria risco. Depois dessas respostinhas que a inteligência artificial falou, o que a robô, né, achava se a gente estava com risco. Olha, o mais incrível é essa resposta. Eu achei incrível essa resposta e alarmante. Ela falou o seguinte: ainda não. Detalhe no ainda não. Mas é importante estar ciente dos riscos e perigos potenciais associados à inteligência artificial e à robótica. Devemos tomar medidas agora para garantir que as nossas tecnologias sejam usadas com responsabilidade, a fim de evitar consequências negativas no futuro. Essas são as palavrinhas finais, praticamente, da robô. Essa robô, ela utiliza uma espécie de chat GPT, uma inteligência artificial onde ela responde, né? Responde as perguntas por iniciativa dela. Ela vê o ambiente, estuda aquele ambiente e acaba respondendo aquilo que ela acha. É como se fosse um ser humano, mas não é, tá?
Então, isso daí é que é o perigoso nessa história, tá? É impressionante a forma como essa robô responde e é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. No filme Eu, Robô, ele mostra bem claro o que acontece se não tiver, mesmo com as diretrizes, o que pode acontecer. Essa questão a gente parece que está lidando com uma ficção científica, gente, mas não é. Isso aí é a mais pura realidade. Hoje em dia, se tu parar para pensar, eles daqui a pouco estão utilizando inteligência, quer dizer, eles daqui a pouco não, já estão utilizando inteligência artificial dentro de mísseis balísticos. Eles utilizam inteligência artificial. Eles vão utilizar inteligência artificial com toda certeza na parte de automobilismo, porque para tomar decisões na hora da direção, para prevenir acidentes, eles vão utilizar a inteligência artificial em tudo. A IBM, eu fiz uns vídeos passados falando que a IBM vai demitir mais de 7.800, alguma coisa assim, de funcionários para substituir por inteligência artificial na parte administrativa. Então o ser humano praticamente está entregando de bandeja a tudo que ele tem para a inteligência artificial. E agora me diz se a Meca está errada. A Meca não está errada. Ainda os robôs, né, a inteligência artificial não é um perigo. Mas depois, isso daqui é uma resposta que ela, como está no canal Tech, eu vou depois deixar aqui embaixo a reportagem na íntegra. Eu só estou pegando um teaserzinho que eu mais achei interessante, que é essa resposta da Meca, tá? Que ainda não é um risco, mas que tem que colocar diretrizes sim, para colocar parâmetros para que coloque cabresto, por assim dizer, nessa inteligência artificial, porque senão o futuro, esse Philip K. Dick vai deixar de ser escritor para ser profeta. Um beijo no coração, me segue no canal. Isso daí eu não vejo com bons olhos, sem diretrizes, sem regras, não vejo mesmo. E a gente está entregando de mão beijada para essa galera, para essa inteligência artificial. Está confiando demais, como sempre o ser humano confiando demais, sendo muito egocêntrico. Valeu, fui.